Escuta, formosa Márcia, tristes ais do teu pastor, são ais que a dar lhe ensinou o tirano Deus amor. Eu nem suspirar sabia antes de te conhecer, mas depois que vi teus olhos, sei suspirar, sei morrer. Essa lindeza aqui que eu tive que até botar meus óculos do seu doutor Gustavo Palomino, lá das Óticas de Bom Sucesso, galera da ótica. É o seguinte, Escuta, formosa Márcia é um dos trabalhos mais primorosos do quadrinista niteroense Marcelo Quintanilha. Eu cheguei a escrever um artigo sobre esse quadrinho para uma disciplina que eu fiz para a professora Daniele Corpas, na UFRJ, porque ela é uma grande pensadora de novas vozes autorais que estão refletindo as violências periféricas no Brasil a partir da Faculdade de Letras da UFRJ. Daniele Corpas faz um trabalho primoroso e o Quintanilha acabou aparecendo ali, pipocando numa disciplina em que ela lê grandes figuras da literatura brasileira hoje. Giovanni Martins é um desses nomes, Eliane Alves Cruz, enfim, grandes cabeças aí da prosa brasileira. Se tem uma residência da qual a gente conhece cada cômodo, é essa chamada solidão. O outrora chamado Marcelo Gaú, o Quintanilha, ele criou um espaço de muito prestígio para si, com títulos como Talco de Vidro, Escuta, formosa Márcia, e eu acho que o grande destaque é, neste início de ano, em que 2026 está trazendo grandes alegrias para a cultura brasileira, principalmente depois dos Globos de Ouro conquistado por O Agente Secreto Wagner Moura nos Estados Unidos, o quadrinho brasileiro, na figura do Quintanilha, está emplacando um golaço, só para vocês entenderem, na indústria europeia de HQs, para usar o termo deles, banda desenhada, bande dessinée, o título mais esperado deste primeiro semestre entre todos os grandes criadores, todas as grandes criadoras da Europa, é um quadrinho chamado Eldorado. Saca só o material. Nesse álbum, o Quintanilha está celebrando a sua memória na sua relação com o pai, refazendo o Brasil dos anos 50, 60 e 70, de Niterói para os âmagos aí do Rio, fazendo uma grande reflexão a partir de elementos das cartilhas policiais do quanto os códigos do neorrealismo podem ser aplicados às artes gráficas. O Quintanilha teve um dos seus álbuns de maior impacto, Tungstênio, transformado em filme pelo Heitor Dália. O Arena dessa semana vai colocar o Tungstênio em combate com um outro filme relacionado a um gênio, um outro gênio das HQs, O Cheiro do Ralo, que o próprio Heitor Dália extraiu do quadrinista Lourenço Mutarelli, mas de suas criações literárias. Então, Tungstênio, O Cheiro do Ralo, roda a vinheta! O Hélio Eduardo e a Cris Madanello, ela é uma grande professora de português do CAP, da UFRJ. Ele é um grande pesquisador de histórias em quadrinhos e é um teórico, também um técnico na prática de ciência da informação, de arquitetura da informação. Esse programa é dedicado a eles porque o Hélio, junto com a Cris, tem um trabalho assim, minucioso de celebrar toda a riqueza teórica que os quadrinhos podem comportar. Todo ano, meu aniversário, 22 de dezembro, anota aí. Ele me dá um quadrinho e sempre me dá uma pérola, na tentativa de buscar a excelência aí da chamada nona arte. Eu acho que nesse terreno tem algumas editoras hoje fazendo trabalhos singulares. A Pipoca e Nanquim, por exemplo, está trazendo grandes quadrinhos do mundo inteiro, por exemplo, a obra do Jodorowsky, mas também faz as suas próprias publicações. Arena,
que é uma HQ de vale tudo, é algo que eu acho brilhante, é uma espécie de Rock Balboa gráfico aí. E ainda eu acho que nesse terreno da excelência dos grandes criadores brasileiros, André Diniz, para mim, é um grande pesquisador das potências das artes gráficas. Eu acho que num momento em que os quadrinhos ocupavam uma primazia na indústria cinematográfica, principalmente no momento de grande sucesso ali dos filmes da Marvel, os primeiros filmes da Marvel, né? Principalmente a trilogia do Sam Raimi com Homem-Aranha, os X-Men iniciais do Bryan Singer, foi ali que o Heitor Dália resolveu produzir um cinema amalgamado com esse terreno da cultura pop por um filme esquecido, mas de um grande vigor, que é o Nina, com a Guta Strasser, uma grande reinvenção do Crime e Castigo do Dostoiévski, sem o qual não existiria O Cheiro do Ralo. Som? Foi. Câmera? Foi. O primeiro dos contendores que a gente vai falar no próximo bloco. Tava falando do Nina, a Bia Mussi, minha diretora, me chamou aqui, Guta Strasser, eu fiquei com Strasser na cabeça, uma super atriz aqui. Eu lembro dela não só, obviamente, da Bebel Magnífica da Grande Família, mas de um filme, Antes que eu me esqueça, que é um filme que ela tem um desempenho memorável. É chique, né? Seguinte, o Festival do Rio de 2004 trouxe o Nina, foi uma grande exuberância visual, um filme que lida com todo o expressionismo do Lourenço Mutarelli. E pouco depois, num esquema de ação entre amigos, o Heitor Dália transformou um outro trabalho do Mutarelli, um trabalho fora dos quadrinhos, que é O Cheiro do Ralo, em filme. Deixa eu falar pra vocês como é que começou a minha história com isso aí. Eu tenho um carinho, assim, mastodôntico pelo Mutarelli. Carinho quase filial por esse grande criador. Era 2002, eu era repórter do Jornal do Brasil. Um grande amigo crítico lá do Paraná, o Rudney Flores, me chamou a atenção. Aliás, um cara que tinha que ter muito mais espaço na imprensa, um grande texto, Rudney Flores. Ele me chamou a atenção pro Cheiro do Ralo. Na época tinha uma euforia muito grande, criativa, em Curitiba, no Paraná, onde ele milita, enfim. Eu acabei chegando uma série de outros artistas que estavam investindo na obra do Lourenço. De um lado, o Felipe Rich, que é um grande diretor teatral, também cineasta, e do outro, o Heitor. O Heitor, ao longo de 2002, 2003, 2004 e por aí vai, ele transformou esse romance singular num filme que acaba tendo espaço constante na MUBI e tem um dos desempenhos mais viscerais da carreira do Selton Mello. Não por acaso, ele ganhou o prêmio de melhor ator no Festival do Rio. Esse cheiro que você tá sentindo é do ralo, tá? Empatado com Sidney Santiago pelo 12 Trabalhos, enfim, uma atuação memorável. O filme ganhou ainda o prêmio da FIPRESS, da Federação de Imprensa Cinematográfica, o grande prêmio do júri do Festival do Rio. É um filme magistral. O protagonista, Lourenço, é dono de uma espécie de antiquário e ele tem uma relação extremamente feroz com as pessoas que frequentam a sua loja. Loja essa que encara um futum que não passa nunca de um cheiro da fossa que tem lá dentro e que fede como se fosse o fedor do inferno. A partir do momento que esse fedor sobe, isso coincide com um processo de apaixonamento quase doentio dele por uma garçonete, por quem ele, interpretada pela Paula Brown, e ele entra num processo doentio, numa espiral de loucura que envolve toda a violência dos tipos que vetorizam aquele lugar. Olha, é um trabalho de montagem absolutamente arrebatador, que conta com Selton, assim, endiabrado, e o filme acabou representando o país no Festival de Sundance em 2007, tornando-se um case de bilheteria, um grande sucesso. O senhor tá ocupado? Oi? Oi? O que eu mais gosto da adaptação cinematográfica do Tungstênio é o fato de ele trazer todas as destrezas de adaptação e de escrita de roteiro de dois grandes escritores, Fernando Bonassi, e do meu mestre da vida,
Marçal Aquino. Eles tiveram todo um processo de depuração de uma crônica urbana poliédrica que o Marcelo Quintanilha faz nos quadrinhos. O que eu estou querendo dizer com poliédrica? O Tungstênio, o álbum gráfico, ele tem vários vértices narrativos, núcleos de personagem. Tem, por exemplo, um policial que é agressivo com a mulher, tem a história dessa própria mulher no esforço de se empoderar, tem um ex-militar que entra num processo destrutivo. O Fabrício Boliveira tem uma atuação antológica nesse longa-metragem. Tá me sacaneando não, né? Sacaneando, Richard. Confia em mim, velho. E depois disso vem o quê? Comidinha na mesa, roupinha lavada. Esse filme acabou não tendo, eu acho, que a carreira que ele poderia ter, mas ainda assim ele carrega algo que o Heitor tem de muito valioso, que é o Heitor, ele tem uma profunda habilidade em esgrimar com as cenas de tensão. Ele cria grandes panelas de pressão que a gente nunca sabe a hora que vai explodir. E essa explosão, neste filme, ela traduz uma Bahia periférica distante dos cartões postais com os quais a gente está acostumado e que nessa distância traduz todo o diálogo que a câmera trava com o neorrealismo inerente ao olhar do Quintanilha para o Brasil. Cambada de safado. Oxi, deixa isso pra lá, senhor. Nesse passeio que a gente está fazendo pela obra cinematográfica do Heitor Dália e, sobretudo, pelas HQs brasileiras, pelos grandes criadores das HQs brasileiras, eu queria chamar a atenção que outros grandes títulos do nossa fortuna crítica quadrinística ganharam expressões audiovisuais. O Gralha, a obra de Ângelo Agostini foi imortalizada em documentário pelo Luiz Carlos Lacerda. Tem a Turma da Mônica, não só em animação, mas também nos filmes em live action do Daniel Rezende. Enfim, tem uma grande euforia do nosso cinema ao repensar o lugar das HQs e a importância delas. Por isso, ao colocar num ringue filmes derivados de dois grandes quadrinistas, a gente está pensando o quanto essa herança das artes gráficas influencia na maneira de um criador do naipe do Heitor de pensar as cidades, de pensar a fauna brasileira, a fauna, vamos dizer assim, à luz da sociologia, da inclusão e da exclusão. De um lado a gente tem aqui no nosso ringue, lembrando os nossos competidores, o grande Tungstênio. Do outro a gente tem o Cheiro do Ralo. O resultado ganhador é... Vou dar um empate, né? Apesar de o meu coração assim farfalhar com a lembrança do dia que eu vi o Cheiro do Ralo no Cine Palácio, no Festival do Rio, uma sessão consagradora em 2006, a gente está tentando celebrar a relevância do Quintanilha para a alfabetização do nosso olhar. E eu acho que o Tungstênio é um irmão quase gêmeo do Cheiro do Ralo nessa tentativa de entender figuras misantrópicas nesse Brasil de tantas irregularidades. Bora, vai. Bora, vai. Você tem a cara da mentira. A gente fecha esse Arena lembrando para você deixar sua dica, deixar seu clique, deixar curtida, deixar suas sugestões. Este programa é parte de um grande sistema que inclui dicas de filmes, playlists, análise de grandes trabalhos de diretores de filmografias completas. Tem um livro, Momento Crítico, do Gustavo Valente. Já teremos outras novidades seguindo aí. E a gente acaba de fazer a cobertura aí da Mostra de Tiradentes, então fica com a gente, rever esses grandes eventos. Importante, dentro do que a gente tem nos próximos dias pela frente, agora no dia 11,
começa a Berlinale número 76. O Brasil tá bombando lá. Vamos celebrar as produções brasileiras que estão em busca de holofotes internacionais nesse evento, que tem o mestre alemão Wim Wenders como presidente do júri do Urso de Ouro. Salve o cinema e salve o quadrinho brasileiro!